Pai de amor, Pai eterno, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua santa casa de oração. Obrigado, Pai querido, por cuidar de todos nós aqui, Senhor. Passamos por desafios diariamente, passamos por muitas coisas na vida, mas nós sabemos que nós só conseguimos, ó Pai, vencê-las porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor enviou Jesus para morrer por nós e enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Nos dê a sua paz, abra as nossas mentes, Senhor, para que possamos entender a mensagem e colocá-la em prática, ó Pai. E também, Senhor, não guardar nos nossos corações o que vamos aprender, levar para outras pessoas, pois muitas pessoas não conhecem as mensagens aqui ditas, ó Pai. Querido Deus, que possamos ser testemunho vivo lá fora. Senhor Deus, eu quero interceder nesse momento pela vida do pai da Tatiana, o senhor Emílio. Está internado, não sei a causa, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, e pedimos ao Pai que o Senhor restaure a saúde física dele, Pai. Coloque bons médicos, uma boa equipe que possa cuidar dele e levar o diagnóstico correto para ele, e assim ele venha sair, Senhor, se assim for a sua vontade, para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Nós, adventistas do sétimo dia, somos conhecidos pelo quê? Povo da Bíblia, não é? Guardamos o sábado, que é o 4º mandamento. Aguardamos a vinda de Jesus. É ou não é? Quem são os adventistas do sétimo dia? Quem são os adventistas do sétimo dia? Aguardam a segunda vinda de Jesus, guardam o 4º mandamento e vivem um regime alimentar diferenciado, não é verdade? E o regime alimentar diferenciado anda junto com a mensagem do 3º anjo. Só que eu não vou ficar presa à alimentação aqui nessa manhã com vocês. Como adventista também nós somos conhecidos como o povo que vive mais, que temos uma longevidade, um povo mais saudável. Pode passar aí para mim, por favor? O plano de Deus, esse é o plano de Deus, que a gente viva longo, com saúde, fazendo exercício, chegar na nossa velhice com saúde, exercitando-se, conversando, dialogando, passeando, ainda capaz de dirigir, de andar. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido nos dias de hoje, não é verdade? O que será que está de errado? Por que não está acontecendo da forma que Deus planejou? A culpa é de Satanás? Será? Será que a culpa é só dele? Ou nós não estamos cuidando das avenidas, nós não estamos cuidando do nosso corpo? Olha só, eu não estou aqui julgando ninguém, tá bom? Isso aqui é só para o nosso crescimento espiritual e para a gente crescer juntos. Assim como eu falei, eu aprendi muita coisa com esse estudo aqui. Nós saímos da nossa terra natal, do nosso país, né? Muitos vieram da África, outros do Brasil, outros de Portugal, e saímos da nossa terra com um pensamento de ter uma vida melhor, não é verdade? Quem saiu para ter uma vida pior? Ninguém, né? Queremos ter uma vida melhor, mais qualidade de vida, mas infelizmente para a gente conseguir conquistar as coisas que o mundo nos oferece, nós temos que trabalhar muito. 12 horas, 14 horas, 16 horas, muitas vezes. E aí chegamos em casa exausto, não queremos cozinhar, compramos algo prático para a gente comer, sentamos na frente de uma televisão ou de um computador e ali passamos muitas horas. E ali nós estamos o quê? Destruindo o quê? A nossa mente, a nossa mente está ficando bloqueada pela falta de comunhão com Deus. A gente está se deixando levar e estamos deixando de cuidar do nosso corpo.
Muitas vezes nós não podemos nos comunicar com os nossos parentes, familiares nos outros países, e acabamos por ficar, não estou aqui criticando ninguém, porque eu também já fiz isso, acaba ficando até tarde no telefone, conversando, e esquece das horas do sono. O nosso sono é algo assim, restaurador. Se nós não cuidarmos do nosso sono, o nosso cérebro, ele envelhece. Vocês sabiam que o nosso cérebro envelhece? Assim como a gente envelhece também, o cérebro é um órgão que ele é mais atacado ainda. Com a doença do cérebro, o sistema nervoso central é danificado. E aí onde aparecem doenças, cada vez mais cedo estão aparecendo doenças, como Alzheimer, como a demência, como a esclerose múltipla, que são doenças do sistema central. Na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, eu não me lembro de tantas doenças. Aqui tem pessoas ainda mais velhas do que eu, que podem confirmar isso. 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, não se via pessoas jovens com demência. Pessoas jovens que eu digo, 45 anos com demência, com Alzheimer, com esclerose múltipla, com Parkinson. Existe casos de pessoas com 45 anos com Parkinson. Isso é muito triste. Eu já ouvi muitas pessoas falarem: mas a gente precisa mostrar para os nossos filhos como que é o mundo lá fora. Eles precisam entender, nós não podemos viver dentro de uma bolha, não é? Como assim? Como que nós precisamos sim explicar para as nossas crianças, para os nossos jovens, como que é o mundo lá fora e como que é o mundo que Deus deseja para nós, através da Bíblia. Nós podemos sim ensiná-los como é que estão as coisas lá fora, mas ensiná-los que nós temos os princípios a serem seguidos. Mas não, nós vamos nos deixando levar, vivendo da forma que o mundo vive. Muitas vezes ouvimos o que o mundo ouve, assistimos o que o mundo assiste. Passamos muitas horas, às vezes de madrugada, maratonando séries e assim vai. E vamos dormir muito tarde. E não entendemos o que acontece com o nosso corpo durante a noite. Por quê? Se entendêssemos, não negligenciaríamos esse aspecto tão importante. O sono tem um papel importantíssimo para a nossa saúde como um todo, embora tenha alguns que discordam e vivem muito bem dormindo poucas horas. Em Gênesis está relatado que Deus criou, lá no comecinho de Gênesis, Deus criou o mundo e ele fez manhã e tarde. E se foi feito. O dia começa após o pôr do sol. O que nós precisamos fazer após o pôr do sol? Se preparar para ir para a cama cedo, não é verdade? Quais são as recomendações aqui para a Inglaterra? Aqui na Inglaterra eu vejo mais isso do que no Brasil, eu não tinha esse hábito, esse convívio. Mas aqui a gente vê muito que, principalmente entre os ingleses, criança vai para a cama 7 da noite, 7h30, eles estão indo para a cama, essa é a recomendação. Será que é só para as crianças isso? E nós, adultos? Não precisamos também dormir cedo? Não precisamos desse sono restaurador, regenerador, para regenerar nossas células também? Isso. Durante a noite, nós temos duas fases de sono e nós temos 5 ciclos. Cada fase, ela faz a volta e dura de aproximadamente 90 minutos cada fase. Desde a hora que a gente deita, adormece e vai entrando em fase diferente do sono. Cada fase, ela tem um processo regenerador no nosso organismo. Só que, infelizmente, quando a gente vai deitar, nós já ficamos muito tempo com o celular ligado, nós ficamos ouvindo muito barulho, nós ficamos muito tempo com as luzes acesas e não temos esse preparo antes de ir para a cama. E o nosso corpo ele não produz a melatonina que precisa produzir no horário certo. Então, nós vamos para a cama e muitas vezes eu tiro isso por mim, que como eu ia para a cama muito tarde, porque eu vim dessa cultura,
E eu achava que eu era uma pessoa que era assim, eu tinha que viver assim, estava tudo certo para mim, até eu entender que eu não sou uma pessoa noturna. Muitos falam, eu sou noturno, né? Durante o dia eu não funciono. Não é que eu sou noturna, é que eu vou para a cama muito tarde e na hora que eu acordo, meu corpo não está pronto e aí vai levar algumas horas, às vezes muitas horas, até que o meu corpo começa a pegar. E na verdade só pega no tranco, né? Então, resumidamente aqui, essa fase do sono, eu não vou ficar presa nessa fase do sono, tá? É só para a gente poder entender. De forma resumida, numa noite inteira, nosso corpo repete o ciclo do sono de 4 a 6 vezes, 90 minutos cada ciclo. E elas se variam, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende. Algumas vezes do sono vão ficando mais curtas e outras mais longas. Posso tirar? Ok, o primeiro tempo do sono, como vocês podem ver ali, ele aumenta o GH. O que é o GH? O hormônio do crescimento. Mas eu já passei dos 21, para que eu quero crescer? Mas eu sou baixinha, acho que eu posso crescer mais um pouquinho, né? É o hormônio que regenera as células. As nossas células no nosso corpo, ela tem um tempo de vida. Porém, elas sabem que elas vão morrer, mas outras precisam nascer para que essas morram. Muitas das vezes, por nós não cuidarmos desse aspecto, elas não morrem. E o que geram no nosso corpo, infelizmente, são tumores. Diminui o cortisol nesse primeiro tempo do sono também. Aumenta a serotonina, aumenta a leptina e diminui a grelina. Pode passar para mim o próximo, por favor. Ok, aí nós temos a segunda fase do sono. Só que, infelizmente, muitos de nós não conseguimos entrar num sono profundo antes das 2 da manhã. Muito entre nós. Infelizmente, pessoas que trabalham à noite, acontece, é claro, né? Tem muitas profissões, as pessoas precisam trabalhar. E então a gente não consegue entrar no sono 9h30 da noite até às 2 da manhã, que é onde o corpo produz o GH, diminui o cortisol e vai organizando os nossos hormônios para que ele tenha uma harmonia durante o dia. Porque se a gente não conseguir organizar os nossos hormônios na noite, na hora do descanso, durante o dia a gente fica estressado, a gente quer sair chutando tudo, a gente não consegue controlar nosso apetite. Também por isso, viu, Rafa? Pela falta de dormir no horário, a gente tem vontade de comer coisas que a gente não precisa, o nosso corpo não precisa. O nosso cérebro entende que eu preciso comer. Mas não é, porque o meu corpo não está produzindo os hormônios para regular o meu corpo. O segundo tempo do sono é o tempo de memorização. Se no primeiro tempo de sono eu não conseguir fazer o que eu tinha que fazer, então o meu cérebro ele não vai memorizar. No segundo tempo de sono, o meu corpo, o meu cérebro, ele vai tentar regenerar as células. Ele não vai fazer a memorização. Por isso que muitos de nós temos dificuldade para memorizar as coisas. Lemos e não entendemos. Por quê? Porque o nosso cérebro ele entende que é mais importante regenerar do que memorizar. Então, ele vai lutar pela vida. Ele não vai lutar para que eu tenha uma memória boa. De nada adianta. A Rose está aí e tem a memória super boa. E morreu, morreu. Mas ela tinha memória tão boa, mas não tinha saúde. Não tinha... As células delas não estavam regenerando. Então, foi criado tumores. Então, o meu corpo não quer criar tumores em mim. Então, ele vai lutar para regenerar as células e assim a memória vai saindo, vai perdendo a memória. O horário da última refeição também é muito importante e os alimentos ingeridos na última refeição. A gordura e a proteína, ela é de mais, que o corpo tem mais dificuldade para ingerir.
na parte da noite. Por isso que pede para comer alimentos mais leves, as frutas, uma torrada, um hummus, porque é leve. 2, 3 horas depois, você já fez a digestão completa e vai para a cama e o seu cérebro descansa. Se você for para a cama com o estômago cheio, infelizmente o cérebro não descansa. É uma luta na minha casa. Eu conto para vocês, com esses pequenos. Antes de ir para a cama, eu quero um lanchinho. Lanchinho não, senão você não dorme. A fadiga cerebral também, o acúmulo de lixo, adenosina, que são a presença de luzes, a presença de muitas exposição ao telefone, ao computador, às telas em geral. Então vai acumulando aquele lixo no nosso cérebro e, infelizmente, se a gente não cuidar dos horários, essa parte, a segunda parte do sono, ela começa às 2 da manhã. E exatamente às 2 da manhã é quando o cortisol abaixa. Durante o dia, né, se a gente não controlar, ele fica muito alto e a gente fica cheio de problema. Mas, durante a noite, às 2 da manhã, o cortisol abaixa. E aonde as pessoas que estão doentes, infelizmente, quem tem filhos aqui sabe, é de madrugada que começa a piorar. Tá com uma febre, a febre aumenta mais de madrugada, tá tossindo, dá uma crise de tosse também de madrugada. Muitas das coisas que acontecem é porque o nosso... E muitos de nós, por não passarmos pela fase de restauração, a gente não... O nosso corpo não sente isso. Então, não vai saber, não vai entender isso, mesmo quando está com os hormônios organizados. Vamos passar para o próximo, por favor. Deixa eu ver o que nós temos aí. Só para a gente entender, o sono é regeneração, que gera células no lugar das células que morreram. E se não estou regenerando, estou envelhecendo precocemente. E eu não estou falando somente de envelhecer a pele. Não é somente a perda de colágeno. É envelhecer o cérebro. Nosso cérebro envelhece. E é muito importante a gente manter a juventude do nosso cérebro. Essas doenças que aparecem porque o cérebro está sendo danificado, Alzheimer, Parkinson, demência, esclerose múltipla, essas eram doenças das pessoas bem idosas, não é? Eram já pessoas com mais de 70, 80 anos, e muitas vezes nem existiam pessoas, as pessoas morriam de velhice mesmo, antigamente, né? Claro, isso há muito, muito tempo atrás. Eu tive uma experiência em Londres. Logo que eu morava em Londres, vocês sabem, né, que eu morava em Londres, e eu fui cuidadora. E o meu primeiro paciente em Londres, ele tinha esclerose múltipla. Alguém aqui conhece esclerose múltipla? Conhece esclerose múltipla? Quem conhece? Já conheceu casos, né? Eu nunca tinha nem escutado falar dessa doença. Isso foi em 2008, se não me engano, 2007, uma coisa assim. E eu, quando eu fui conhecer, fui para a entrevista, aí eu vi aquele homem alto e que só mexia o pescoço, não mexia nada da cintura para baixo, entendeu? Esclerose múltipla é isso, ela ataca o sistema nervoso central e a pessoa perde os seus movimentos e depende para sempre de outras pessoas. Infelizmente, e esse rapaz, ele era jovem. Ele tinha, naquela época, aproximadamente 33, 34 anos. E ele já estava enfermo desde os seus 26 anos. Pensa, a juventude está adoecendo mais cedo. Eles estão adoecendo, os nossos jovens estão adoecendo mais do que os nossos avós. O nosso estilo de vida compromete a saúde do nosso cérebro. O nosso cérebro é o órgão que mais precisa de oxigênio, envelhece precocemente quando se dorme tarde, recebe muitos benefícios quando praticamos exercício físico, porque recebe mais oxigênio, mais água, mais nutrientes e elimina toxinas.
Precisa muito de vitamina D, pois a vitamina D protege o sistema nervoso, formado por 83 a 85% de água. Alguns estudos dizem menos, mas eu prefiro ficar aqui. Gasta 20% das calorias que nós ingerimos. 20% das calorias que nós ingerimos, o nosso cérebro queima, sem fazer exercício. Olha que maravilha, que bênção de Deus. Pensa, 2.000 calorias ingeridas durante um dia, o cérebro gasta 500. Bênção, né? Mas para isso, o cérebro tem que estar bom. Se ele não estiver bom, ele não vai fazer o trabalho correto. Ele é um órgão que sofre quando não temos temperança e fazemos o uso de alimentos estimulantes que aceleram o funcionamento e gera vício. No cérebro também existe o ponto de Deus. Segundo os cientistas, está localizado nos lobos temporais. Passa outra imagem para mim, por favor. Que ele tem um negocinho aqui, que ele está mostrando onde que é o lobo temporal. Isso, bem isso mesmo. Bem aqui, um pouco acima da orelha, tá? Dos dois lados, assim. É o ponto de Deus. Segundo os cientistas, está localizado nos lobos temporais, regiões do cérebro localizadas acima das orelhas. São áreas com múltiplas funções, processam o reconhecimento visual e a percepção auditiva, também estão ligadas à memória e emoções. Por que Deus estabeleceu princípios de saúde? Deus estabeleceu o princípio de saúde para se comunicar conosco. Desde o início, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele se comunicava. Todo final do dia, Ele estava lá conversando com Adão e Eva. Mas, infelizmente, com a entrada do pecado, acabou. Não houve mais comunicação do jeito que era no dia quando Deus criou a terra. Ele quer se comunicar com a gente nos dias de hoje. Ele nunca ficou bravo com a gente de forma que Ele não quer mais falar com a gente. Porém, se a gente não cuidar da nossa mente, a gente não limpar a nossa mente, não tiver um sono reparador como foi esse que eu mostrei aqui para vocês, a gente não consegue controlar os nossos desejos, as nossas ansiedades, as doenças que estão crescendo demais nos últimos 10 anos para cá, como ansiedade. Existe uma aí que é nova para mim, é a síndrome do pensamento acelerado. Insônia, ansiedade, depressão, quanta gente deprimida. Porque muitas das vezes não dorme no horário que deve dormir, acorda muito tarde, não tem contato com a luz solar, que a luz solar também ela penetra nos nossos olhos e ela já faz ali ela faz uma restauração na gente. A luz, só a luz. Não é essa luz que está aqui clareando o nosso salão. É a luz do céu, mesmo sem sol, ela já traz benefícios para a gente. Só Deus pode restaurar a nossa saúde física, mental e espiritual. Porém, precisamos fazer a nossa parte. Romanos 12, 1 e 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia, ela traz para nós muitos ensinamentos, muitos versos sobre falando da mente. Ela menciona 441 vezes a palavra mente. Nós temos um slide aí para mostrar para a igreja, se vocês encontrarem. A negligência do sono, ela traz essas doenças que a gente comentou e muitas outras que ainda não estão listadas, muitos de nós às vezes nem conhecemos. E também existem muitas doenças que nem os médicos têm diagnóstico. Às vezes as pessoas apresentam doenças, vão ao hospital e o médico não sabe o que está acontecendo muitas vezes. Eles simplesmente dão um remédio
para remediar ali aquele sintoma, mas muitas delas nem o médico sabe. Por quê? Porque é uma doença que nós interiorizamos. É uma doença que é criada aqui dentro da nossa mente. Não que não exista doença, existe sim. Não é para deixar de ir ao hospital, não é para deixar de tomar remédio. Mas Deus quer que nós tenhamos um corpo são. Porque os tempos estão se aproximando. A gente consegue ver, a gente consegue sentir as calamidades, as desgraças que têm acontecido, pessoas sofrendo, pessoas passando por tanta coisa triste na vida. E isso só mostra pra gente a breve vinda de Jesus. Muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa e ela falava assim: "Ai, graças a Deus eu sou adventista do sétimo dia, porque eu tenho muita energia, eu gosto de trabalhar, eu não gosto de ficar parada. E eu trabalhava 7 dias por semana. Eu não gosto de ficar parada dentro de casa. Eu tenho que estar trabalhando, ganhando meu dinheiro. Graças a Deus eu sou adventista do sétimo dia. Meu desejo de coração é que essa pessoa tenha mudado a mentalidade dela. Porque é preciso trabalhar, é preciso pagar as contas, é preciso ganhar dinheiro, é sim. Mas levar o nosso corpo a essa exaustão não é necessário. Não é isso que Deus quer pra gente. Não foi esse o plano de Deus. Ele pede para a gente ter a temperança. Deus pede que tenhamos temperança em tudo. É no trabalhar, é no se exercitar, é no se alimentar, é no simples fato de tomar água. Tomar água, a quantidade adequada. Nosso corpo é formado de 70% de água, então precisamos de bastante água. Cada um de acordo com o seu peso, é claro. Muitas pessoas acham que enquanto elas dormem, elas não estão ganhando dinheiro e que dormir é perder dinheiro, é perda de tempo. Muitas pessoas acham isso. Vamos a Jeremias 31, verso 33. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei minha lei no seu íntimo, e escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus nos deixou princípios de saúde para serem vividos. Porém, infelizmente, nós não conseguimos colocar em prática os princípios. Muitos de nós achamos que nós devemos seguir os 10 mandamentos e já está tudo bem. Mas Deus deixou também princípios de saúde. E esses princípios de saúde também se encontram na Bíblia. E nós, principalmente nós, adventistas do sétimo dia, que levamos o nome de cristãos, adventistas guardadores do sábado e que tem o regime alimentar. Lembra daquelas pessoas, aqueles idosos, lá na cidade de Loma Linda? O testemunho deles para a TV, para vários canais foram lá fazer entrevista com eles. E eles contam, a gente se abstém de certos alimentos, nós tomamos água, nós fazemos exercício. Há muitos anos atrás tinha uma senhorinha que já estava com quase 100 anos e ela não queria usar o andador, mas era a regra do local, ela tinha que usar o andador e ela estava muito bem. Quem dera nós, nos dias de hoje, pudéssemos ter essa longevidade como aquele povo vive. Mas é possível ensinarmos aos nossos jovens. Por isso essa mensagem é para todas as idades da nossa igreja. Desde o pequenininho, bebezinho que está ali no colo, ali no fundo, até os maiorzinhos e até os mais idosos. Porque é preciso regenerar as células. Enquanto nós estamos vivos, o nosso corpo está regenerando as células. Ele precisa da nossa ajuda. Ele não faz sozinho o que nós devemos fazer. Para que nós possamos ter uma mente descansada, porque é impossível, eu digo aqui que é muito difícil uma pessoa não ter um descanso durante a noite, um repouso,
levantar bem dispostas para ler a Bíblia, para ler sua meditação. É muito difícil. Pode até ler, pode até orar, mas chegar a ter uma comunhão profunda e um entendimento da palavra é difícil. E eu estou dizendo aqui por mim. Quando a mente está cansada, você lê e não entra na mente. Você lê e não consegue absorver, não consegue interpretar. Como um povo, professamos ser reformadores, portadores de luz no mundo, fiéis sentinelas de Deus, guardando toda a entrada pela qual Satanás pode penetrar com suas tentações, para perverter o apetite. Nosso exemplo e influência pode ser uma força do lado da reforma. Cumpre abster-nos de toda prática que embote a consciência ou estimule a tentação. Não podemos jamais abrir porta alguma que dê a Satanás o acesso à mente de um ser formado à imagem de Deus. O que eu quis passar aqui para a igreja nessa manhã? Qual a mensagem que eu tiro daqui, desse estudo? Que Deus, ele quer se comunicar, ele sempre quis se comunicar com a gente, e ele deixou os princípios de saúde para serem vividos nos dias de hoje. Ele nos deixou um legado de ensinar as pessoas por onde a gente vai. Às vezes eu tenho alguns contatos com pessoas, as pessoas mais idosas, e elas ficam, às vezes, impressionadas com as coisas que, às vezes, eu falo. Sobre alimentação, sobre o estilo de vida. Conheci uma senhora, está fazendo 1 ano, lá mesmo, perto de onde eu moro. E ela só tomava chá e café. E eu perguntei para ela, você não toma água? Eu não vejo água, né? Eu não vejo nenhum copo de água perto de você. Ela não toma água, toma chá o dia inteiro. Aí eu falei, nossa, mas é bom tomar água, sabe? Faz bem, o nosso corpo precisa, né? Aí passou um tempo, alguns dias, nós tivemos um problema com a água lá, ficamos sem água por algumas horas. E aí, para as pessoas mais idosas, eles levaram água, né? Deixaram água nas portas. E aí ela estava com umas 6 garrafas de água de 2 litros e ela ofereceu para mim. Você toma água, você não quer levar essa água para você? Aí eu falei, não, deixa aí, né? Um dia você vai precisar dessa água. Eu não preciso não, obrigada. Eu falei, até comprei algumas, porque como a gente ficou sem água, acabei indo no mercado e comprei bastante água. E interessante que passado algumas semanas, eu vi um copo de água na mesinha dela. Eu achei aquilo lindo, né? E ela falou, agora eu estou tomando 2 copos de água. Louvado seja Deus, né? Porque ela não tomava nenhum. E eu ainda vou trazer a Dona Sônia para a igreja, tenho certeza. Ela gosta de ouvir a mensagem, ela gosta de compartilhar sobre o amor de Deus comigo. Ela disse que, diferente de outras pessoas que já estiveram cuidando, ajudando ela não tinha liberdade de conversar sobre Deus com as outras pessoas. Que bom que Deus me deu essa oportunidade de levar o amor dele para alguém, né? E levar alguma coisa, às vezes, ela, como muitos idosos, ela tem vários problemas de saúde, ela sente dores nas juntas, e aí às vezes eu dou umas dicas para ela, eu falei para ela que eu também tive artrite, eu considero que eu tive artrite reumatoide, eu não considero que eu tenho, embora a inflamação ainda consta nos meus exames de sangue, mas por eu não ter sintomas, não ter dores, eu digo que eu sou uma exportadora de artrite reumatoide. Minhas juntas, elas nunca se danificaram, né? Eu não tive nenhuma deformação, graças a Deus. E tudo isso justamente por Deus, porque Ele teve misericórdia. Porque até os meus 30 anos, eu não sabia cuidar da minha saúde. Até os meus 30 anos, eu não conhecia o estilo de vida adventista. Foi depois disso que eu passei a praticar, e foi depois disso que eu desenvolvi a artrite, e aí depois disso, passaram alguns anos, que deve ter uns 12 anos talvez, desde que eu comecei a desenvolver a doença, eu entendi que Deus estava me chamando
para eu compartilhar com as pessoas a mensagem dele. Explicar para as pessoas que há esperança, que no nome de Cristo há poder para vencer qualquer enfermidade. E Deus pode curar qualquer enfermidade, qualquer uma. E a maioria das enfermidades, elas começam por causa da nossa mente. Porque nós estamos danificando o nosso cérebro, nós não estamos, como eu falei aqui, regenerando as nossas células. Então nós estamos ficando deprimidos, estamos ficando ansiosos, estamos ficando cada vez mais acelerados. João 10:10 diz o Senhor: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Ele quer que tenhamos vida, que tenhamos saúde, que sejamos alegres, que mostramos para as pessoas que há esperança, ainda há esperança nesse mundo. Jesus está voltando, Ele nos levará e Ele também nos cobrará essas coisas. Se nós não passarmos a mensagem que nós conhecemos adiante, Ele irá nos cobrar. Deus irá nos cobrar. Para quem sofre e não consegue dormir, às vezes tem pessoas que não conseguem dormir por diversos problemas, né? Existe a higiene do sono. Podemos fazer a higiene do sono. O que é a higiene do sono? É tudo aquilo que foi dito ali, né? Alimentação cedo, até o horário do pôr do sol. Agora o pôr do sol está tarde, né? Não é aconselhável comer tão tarde, é claro. Mas por volta de 6, no máximo 7 horas da noite, diminuir as luzes da casa, desligar os telefones, as televisões, pode pôr um rádio, uma musiquinha calma, para ir preparando o corpo que está indo para a cama, né? Está avisando a sua mente, agora nós vamos para a cama. Mas não é agora não, é à noite. E eu gosto muito do versículo que está em Salmo 4, verso 8. Em paz me deito e logo eu pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Meditem nesse versículo, se você tem alguma dificuldade para dormir, se nós temos, muitas vezes nós temos várias dificuldades na vida, mas se a gente se apegar a Deus, a gente consegue vencer todas elas, porque Ele prometeu para a gente, Ele não prometeu que ia ser fácil, mas Ele prometeu que ia estar conosco. E se a gente buscar Ele, a gente consegue vencer todas as tentações. Amém?